Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que essa noite seja uma noite abençoada. Agora já é noite, já, né? Umas 7h38 da noite. Hoje é sábado e eu venho aqui trazer uma palavra. Tô com muita vontade de fazer ao vivo, né? Fazer uma chamada ao vivo, mas o Senhor não está me permitindo ainda. E eu estou aqui porque estou na direção do Senhor e para trazer essa mensagem. Eu sei que tem um propósito de despertamento, mas e também sei que tem algo que o Senhor vai fazer sobre nossa nação, tá preparando a nossa nação para algo. Então, o Senhor, por isso, com esse intuito, o Senhor me permitiu, com honra, né? Porque sou uma pequenininha, de estar aqui falando às nações, né? Porque eu sei que esse vídeo vai girar aí para muitos lugares e acerca de um arrependimento, acerca de mudança de hábitos, mudança de postura. Então, o Senhor tem me permitido vir aqui, o Senhor tem me incomodado, e para que eu esteja aqui falando a você acerca de arrependimento, acerca de mudança. E o Senhor ultimamente tem trazido muito o livro de Jeremias. E hoje não está sendo diferente de outro dia. O Senhor trouxe em Jeremias 36, que fala quando ele pediu para que Jeremias encerrado, preso, estava preso, e teve que chamar Baruque para que pudesse escrever no rolo, né, as palavras do Senhor, que o Senhor havia dado a Jeremias. Jeremias, no momento, estava ali preso, ele não tinha como ir até o templo para pregar as boas novas, para levar a mensagem a qual o Senhor tinha ordenado, colocado no seu coração para que assim ele fizesse como profeta, mas o Senhor usou Baruque. Então Jeremias chama Baruque ali no cárcere e fala a Baruque todas as palavras que o Senhor havia dado para ele. E Jeremias vai falando as palavras que o Senhor colocou no seu coração e Baruque foi escrevendo. E logo depois, Jeremias, o profeta, deu a ordem a Baruque para que voltasse lá e falasse no templo para todas aquelas pessoas. E naquele mesmo momento, o rei, os outros que estavam ali, os outros príncipes que estavam ali, ouvindo aquelas palavras, chamou Baruque, tirou Baruque dali, levou até o palácio onde eles estavam ali reunidos, pediu que Baruque falasse acerca de tudo que ele havia falado lá no templo. E ele, em momento algum, ele temeu, ele sabia que ali era um momento histórico, um momento precioso, ao qual a palavra do Senhor tinha que ser pregada, e ele não poderia voltar atrás. Então ali ele pregou, ele falou aos reis, aos príncipes, que ficaram espantados e pediu que imediatamente aquelas palavras fossem levadas para o rei Zedequias, para que assim ele tomasse uma atitude ou até mesmo de se arrepender, ou seja lá o que for que ele pudesse fazer, porque afinal de contas era o profeta que estava falando. E todos conheciam Jeremias, sabia que ele era um homem íntegro, sabia que ele teve que abrir mão de coisas para estar no chamado da profecia, né, o chamado ao qual o Senhor chamou. E sabia que Jeremias não iria abrir mão, não iria fazer todas aquelas coisas se realmente não fosse o Senhor. Então, mesmo assim, quando Baruque leu aquelas palavras para o rei Zedequias, junto com os outros príncipes que estavam ali, que já havia escutado a palavra antes, o rei Zedequias, ao invés de ouvir a palavra, se humilhar, se arrepender, ele tomou rapidamente, pediu ordem que tomasse a palavra da mão de Baruque e rasgou e depois queimou. E foi essa a reação de um rei estúpido, um rei desnorteado, um rei cheio de egoísmo, um rei cheio de si, um rei que não tem, que deixou que o ego entrasse dentro dele. Mas o que poderia esperar de um homem que foi ungido, que foi escolhido para estar como príncipe, como rei de uma nação, de uma pequena nação, e o próprio que escolheu, que foi o rei Nabucodonosor, esse já passou a desrespeitar. Ele passou a desrespeitar o próprio homem que havia escolhido. Se ele não conseguia respeitar, mas será que ele ia conseguir respeitar a um profeta? E nos dias de hoje nós não estamos nem um pouco diferentes as coisas que vinham acontecendo naquele tempo. E o Senhor tem me chamado para este ministério de despertamento. Então, eu peço, irmãos, que você não venha olhar para mim
Você não vem olhar porque eu sou a menorzinha da casa. Mas olhe para o que o Senhor tem falado. O Senhor está chamando o povo a um arrependimento. E aqui no livro, né, vai dizer assim, ó. Escreve: a ordem de Deus era que Jeremias preparasse o material para as suas palavras, para que suas palavras fossem escritas. Naquela época, os livros dos judeus eram feitos em formato de rolo e o material podia ser de papiro ou de peles de animais curtidas e costuradas. Com essa orientação, o Altíssimo visava preservar a sua palavra e alcançar povos de todas as nações, todas as gerações seguintes, como nós. Ler, respeitar e praticar os ensinamentos da Bíblia. Este livro sagrado e qual temos o privilégio de termos em mãos, é a melhor forma de provarmos o nosso amor e a nossa gratidão a Deus eterno. Então, o Senhor está nos chamando, nos dias de hoje, para que possamos voltarmos à essência. Deus está dizendo assim, olha, eu quero poupar a nação, eu não quero fazer nada, mas eu preciso que vocês se convertam, que vocês verdadeiramente se acheguem a mim. Eu não sei, eu pensei que eu tinha visto, foi visão, essa madrugada, semana passada, eu acordei com tudo tremendo, foram os primeiros relâmpagos, depois um trovão tão forte que tremeu tudo. E eu pensei que eu estava vendo que tinha sido uma visão. Mas hoje eu estava na manicure e eu ouvi o mesmo relato. Ela também viu, e ela disse que o grupo do que ela faz parte, muitas pessoas também viram a mesma coisa. O Senhor tem alertado o povo. O Senhor está despertando o povo, porque está para acontecer algo em nossa nação, na nação. E nós precisamos acordar, a igreja. Deus está dizendo assim, ó, se levanta. Olha, eu quero poupar, eu quero abençoar, eu quero fazer com que o povo venha prosperar, mas por favor, se levanta. Rende graça, para de adorar ídolos, para de idolatrias. Deixa de moralidade, para todas as moralidades, porque o livro de Jeremias vai falar muito sobre isso, imoralidade sexual. E hoje nós estamos podre. Homossexualismo, nós estamos vivendo totalmente em Sodoma e Gomorra. Está pior do que Sodoma e Gomorra. Ainda vi eu não consigo nem classificar uma pessoa como essa. Um vídeo há pouco tempo dizendo, deixe seus filhos viver como quer, se ele quer pintar de rosa, cabelo de vermelho, se ele quer ser homossexual, que não quer ter identidade sexual, deixa ele fazer o que ele quiser, adolescente pode fazer tudo. Pode ir na casa dele, na casa, na casa de quem tem autoridade. Nossos filhos têm que ser bênção, têm que ouvir a palavra do Senhor e tem que ter uma vida de retidão. E é por causa desses pais que cheio de permissão, muitos pais que permitem tudo, esses pai boca aberta, como dizem hoje, pai Nutella, que a geração está se perdendo. Porque hoje os filhos podem tudo, é muito comum, tudo é liberado. Por isso que o povo está desse jeito. Há pouco tempo, a notícia aqui perto de mim, a mãe, o filho só vivia no computador, a mãe e o pai faziam todas as vontades, ele no computador, e quando sai de lá que foi coisar, não sei o que foi fazer com ele, que ele já saiu com a faca e tentou matar os pais, matou a mãe. E o pai foi parar no hospital, vizinho aqui. Então, isso é o quê? São pais permissivos. Pai que permite tudo, e então o que acontece? Cria pequenos monstros dentro de suas casas. Então o Senhor está dizendo assim, vamos parar de continuar nessas práticas erradas, essas práticas que não vai levar ninguém a nada. E aqui vai dizer assim, ó, só para não ficar nas minhas palavras aqui, ó. Sucedeu, pois, que no quarto de Joaquim, quarto ano do quarto ano de Jeroaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado, e
e de Israel, e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Ou seja, naquele tempo Deus deu essa ordem a Jeremias. E nos dias de hoje, Deus está chamando, hoje é muito mais aberto, hoje nós temos as redes sociais, hoje nós temos como ir para as ruas, e Deus está mandando a gente abrir a boca e falar: desperta, igreja, desperta, povo brasileiro, desperta a nação, porque Deus, Ele quer falar às nações, Deus, Ele quer que o povo se arrependa, para que haja um arrependimento, para que Deus venha poupar a nossa nação. Deus está pedindo para que nós venhamos nos achegar a Ele, que nós venhamos abrir mão de nosso eu, tirar o orgulho, tirar todas as rapinas que nos afastam do Senhor, abrir mão de estar em lugares que o Senhor não mandou, abrir mão de estar cultuando a deuses que o Senhor não chamou, que nunca conheceu o nosso, que nós nunca conhecemos, nem os nossos pais. Então vamos abrir mão de estar no meio da idolatria, vamos abrir mão de tudo. Nem que para isso custe a sua vida, nem que para isso custe o seu conforto. Mas é melhor você estar sem conforto e você ter paz. É melhor você estar sem conforto, sem nada na sua vida, mas você ter Deus, ter a certeza de que você tem uma salvação eterna ali. Então, vamos nos arrepender, porque a palavra é de despertamento. Deus, Ele quer que nós nos despertamos, porque está para vir um mal. Deus não fala o quê, mas tá, nós vemos aí, o céu outro dia estava de uma forma que as nuvens estavam descendo, assim, era assustador. As nuvens estavam descendo. Quem pôde ver esse fenômeno, não sei que fenômeno foi esse, mas tem algo no mundo espiritual que está acontecendo, já está acontecendo. E Deus está dizendo: arrepende-te, porque eu quero mudar essa situação. Por causa das profecias, Jeremias tornou um inimigo nas autoridades de Judá. Por toda parte havia israelitas ao profeta, hostilidade ao profeta, a ponto de ser banido até mesmo nos dias dos átrios do templo. Com isso, a tarefa de ler a mensagem de Deus passa às pessoas que se aglomeravam nos átrios, ficaria a cargo de Baruque. Ou seja, a situação ficou tão difícil para Jeremias, por ele falar a verdade, por ele deixar Deus usar os lábios dele de uma forma bem pura, bem, direta. Jeremias passou a ter inimigos. Os reis da época começaram a ver a Jeremias como inimigo, ao ponto de jogar Jeremias no cárcere, a ponto de colocar ele no poço fundo, que não tinha nem água, só tinha lama. Começou a tratar Jeremias como se fosse bicho. Chegou um período que ele ficou dentro de um cárcere, que ele ficou dias lá e não tinha, só que a cidade já estava já sendo saqueada, a cidade já estava passando por um momento de calamidade, e onde um povo já estava sendo, de Judá já tinha sido saqueado ali, já tinha sido levado. Então o povo estava vindo um momento já de muita tensão, e ainda assim o rei, com sua dureza, não queria dobrar sua cerviz, não queria dizer, não queria deixar o orgulho baixar a cabeça e dizer assim: olha, rei, eu estou aqui, eu me entrego. Não. E aí por isso eles colocou Jeremias no cárcere. Jeremias ficou dias ali, ao ponto de não ter pão para comer, porque faltou pão na cidade. E foi quando o rei mandou tirar Jeremias novamente. E teve um período que o rei se arrepende, não se arrepende totalmente, né? Ele começou a ver que as coisas começaram a ficar estreito, e ele chamou Jeremias, tirou Jeremias do cárcere e pediu que Jeremias orasse para o Deus, o Deus, né, ao Senhor, para que mudasse a sua sentença. Mas só que era um pedido vão, era um pedido que saía só daqui, não saía do coração. Não havia arrependimento no rei das Edequias. E por ele não se arrepender, por ele pecar contra a palavra do Senhor, ele pecou de uma forma que no momento que o profeta leu aquelas palavras e ele rasgou o papiro ali, a palavra do Senhor, Deus deu um decreto, ele sofreu horrores por causa disso, ele pagou com a própria vida. Praticamente primeiro ele viu os filhos dele ser mortos, os reis que estavam ali acompanhando ele ser morto na frente dele, antes de perder a sua própria visão. Imagina você ser pego, você vê todas as pessoas que você gosta de tirar morto ali brutalmente na sua frente, e logo depois você não tem nem a chance de chorar porque seus olhos são arrancados, furados. Então foi por causa da dureza do coração, ele teve que pagar dessa forma.
Mas se o rei tivesse se arrependido, se o rei ouvisse as palavras do Senhor, tivesse baixado a serviço e humilhado, e dizia assim, não, eu me coloco de novo como servo. Eu vou me entregar e eu entrego o reinado na mão do rei Nabucodonosor para que ele faça o que bem entender, assim queira o Senhor fazer. Eu tenho certeza que Deus, tenho certeza não, a palavra falava, Jeremias falava a ele acerca de que se ele fizesse isso, Deus o pouparia. Mas ele não quis ouvir, ele não quis baixar a guarda, porque o orgulho havia tomado o seu coração. Essa passagem me lembra a parte quando Deus confirmou, né, o reino ali de Saul, né, e Saul estava bem, quando de repente ele começou Deus deu uma ordenança para ele ir tirar, né, pegar o povo ali e matar tudo que estava naquela cidade. Eu creio que foi um teste que Deus fez ali, também teve algumas coisas ali espirituais. E Saul simplesmente foi e saqueou, pegou, levou o rei vivo e não matou, levou as boas coisas que tinha naquela cidade ali. E quando o profeta foi até ele, ele falou que Deus falou, falou o profeta que havia virado as costas para Saul por causa da desobediência dele, que ele não estava obedecendo ao Senhor. Porque o orgulho havia tomado Saul de tal forma que ele já não estava mais obedecendo ao Senhor. Ele agora já estava agindo com as próprias mãos. Ele estava fazendo conforme o querer dele para continuar reinando, para que o povo continuasse amando ele, tendo ele como um rei bom, um rei maravilhoso. Só que quando Deus nos chama para nos dá um chamado de honra, de direção, que nos coloca como atalaia, nós não podemos agradar a ninguém. Nós temos que ter a nossa visão aberta e fazer a vontade do Senhor como Ele quer. E mesmo que para fazer a vontade do Senhor você tem que desagradar meio mundo de pessoas. E o rei queria agradar a todos, então ele fez conforme a palavra que o povo queria fazer, segundo o coração enganoso dele. E ali o profeta foi até lá, ele pediu para que o profeta não cometesse. Naquele momento Deus falou acerca do profeta, através da boca do profeta, que ele havia perdido o reino, Deus havia rasgado o reino dele e havia dado a outro, ou seja, a Davi. Mas ele não sabia ainda que era Davi. Havia um mistério porque ele se tornou tão raivoso ali que ele ia querer matar de qualquer forma, como assim foi, quando ele começou a desconfiar. Então ele pediu para que ele não contasse nada a ninguém e ele continuou posicionado como rei. E fez todas as loucuras que ele imaginou como rei, sendo que o Senhor já havia tirado o reino dele. E assim ele ficou agindo loucamente. Então, a esses homens que, por causa do orgulho, não permite que o Senhor corrija, não permite se entrar numa posição de servo para que reconhecer os seus erros, para não ter que abrir mão da sua posição de rei, de autoridade. Assim como naquele tempo, nos dias de hoje, está bem claro. Quantos estão aí com posição porque o Senhor permitiu estar na liderança, o Senhor permitiu estar no governo, o Senhor permitiu estar numa presidência e está fazendo só merda, só acabando. O Brasil está passando por um momento de vergonha. Mas o Senhor tem falado e essas pessoas não querem sair porque não querem abrir mão, porque querem continuar. O orgulho não permite. Nós vemos aí que presidente sai em presidente, vai e volta de novo e não dá oportunidade a outros entrar para que possam fazer um trabalho diferente. Então, nos dias, assim como naquele tempo, há nos dias de hoje também autoridades agindo loucamente, agindo com as suas próprias forças, porque o Senhor já não está mais com ele. O Senhor já não age, o Senhor não tem agido com essas pessoas. Mas eles continuam agindo conforme suas mentes pecaminosas, suas mentes, né? E seus orgulhos, conforme o orgulho dele permite, e vai lançando maldade em cima de maldade, vai fazendo coisas, besteiras em cima de besteira, e isso vai causando uma destruição global. Então, igreja, então, povo brasileiro, vamos nos arrependermos, mesmo que isso nos traga vergonha, mas é melhor a gente baixar nosso serviço, baixar nossa cabeça e sair de uma posição de liderança e recomeçar novamente para que o Senhor comece a mexer ao nosso favor. Não tem muito tempo eu estava com a igreja aberta e houve um levante tão grande dentro do ministério
acerca de dízimo, como se eu estivesse roubando dízimo, e eu nunca toquei na mão de um dízimo para mexer nada. O dinheiro da igreja que entra era para fazer a obra da igreja e para ajudar aqueles que estavam ali precisando. Porque, para mim, eu trabalhava para manter a igreja. E eu sempre trabalhei, então eu não ficava nem pedindo. E quando entrou, houve ali, e o dinheiro não estava nem na minha mão, estava na mão de pessoas que estavam administrando essa parte. E ainda assim, porque eu pedi um valor para poder ajudar um irmão que estava doente, eu pedi na tesouraria um valor para ajudar um irmão que estava doente. Isso foi o fiasco para que esses irmãos, entre si, as minhas costas, começassem a falar que eu estava usando o dinheiro da igreja com coisas que era para mim. E eu sem saber de nada, e na minha frente um sorrisão aqui, minha pastora linda, meu amor, e aquela coisa. Mas Deus é um Deus que não dorme. Quando eu estou num monte, Deus me mostra, e justamente uma delas estava comigo. E Deus me mostrou, olhou para mim, mostrou ela junto com a outra, e uma botando fogo na outra. E ali eu falei para ela, fulana, Deus está me mostrando assim, assim. E ela pegou, confessou da forma dela. Ela confessou, só que foi a outra. E aí por causa disso, Deus fez assim, ó, rebanho de tudo, coração duro. Porque não foi uma situação pequena, foi uma situação bem dolorosa, onde estava colocando outras pessoas, e ali poderia vir acontecer de alguém querer até tirar minha vida, porque as conversinhas que estava tendo eram terríveis, segundo a visão que o Senhor estava me mostrando. E ali Deus me mostrou em visão, eu fui até a pessoa, e ela só mostrou a parte que cobria ela, claro, né? E colocou a outra no lixo ali, no chão. E dali Deus fez assim, a partir daquele momento, Deus viu meu coração, Deus viu que como eu sou para a obra dele. E Deus fez assim, ó, passou uns dias eu ali na igreja, e Deus falou assim, ó, coração todo rebelde. Eu não estou com esse povo rebelde, servir dura. E eu disse, Senhor, o que é isso? E aí Deus mandou fechar a igreja e eu não queria atender. Eu disse, Senhor, como é que eu vou fechar a igreja? E Deus disse, povo duro, servir duro. E Deus começou a me botar enferma, e eu ali, doente, e eu indo, e aí sem entender nada. Aí eu peguei e coloquei o ministério na mão do pastor, e Deus falou a mesma coisa. Aí eu falei assim, então vamos fechar. E ali quando eu fechei, eu entendi. Por mais que você esteja em posição de liderança, há momentos que Deus vai querer te tirar novamente daquela posição. E você não vai precisar ficar olhando nem para A nem para B. O que é que as pessoas vão dizer? O que é que as pessoas vão dizer se eu fechar a igreja? O que é que as pessoas vão dizer se eu sair da frente dessa liderança? O que é que as pessoas vão dizer se eu abrir mão desse cargo? Você está sendo sábio e sábia. Não importa o que as pessoas falem, mas para Deus você vai estar sendo sábio. Obedecendo a palavra do Senhor, você está sendo sábio e sábia. Faça isso antes que venha a sua morte. E, irmão, eu vou te dizer, foi dias bem difíceis, porque eu fiquei numa enfermidade tão grande. Uma enfermidade tão grande, porque não obedeci logo de imediato por Deus. Naquele dia eu já tinha fechado a igreja. Porque foi tão grande o levante que o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe como eu sou verdadeira diante dele por causa da obra dele. O Senhor sabe que eu trabalho, às vezes eu trabalho, o meu salário é todo para a obra. Então, agora que eu cortei, mas o meu celular é o que tinha de gente só pedindo. Agora que eu cortei, porque o que tem de gente aí também que faz, né, que são usando para fazer fraude, dizendo que está precisando e não está, dizendo que está doente e não está. Então, eu parei com isso. Hoje eu estou só em oração mesmo, orando pelo povo. Mas Deus sabe conhecer meu coração, por tanto conhecer que Deus tomou a briga para si. E Deus falou, rebanho de coração duro, povo rebelde, eu não estou com este povo e não oro para este povo. E eu me assustei até quando o Senhor falou. E aí eu fiquei levando, porque tinha 2 almas ali, que eu vi que não merecia, que eu tinha que ficar. Que por causa de 2 almas eu queria continuar. Mas o Senhor me colocou enferma. Permitiu uma enfermidade tão grande que eu não tinha força para levantar de casa. E aí eu tive que com outra pessoa ficar lá. E depois que eu fiquei sabendo que a situação foi tão grande que tinha gente até querendo tirar minha vida. Então, por que Deus me colocou enferma? Para que eu nem fosse lá para não me arriscar. Então, às vezes o Senhor permite você ir até certo ponto, mas quando Deus vê que a situação tá chegando de uma forma que as pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas querem ouvir só aquilo que massageia seu ego, as pessoas só querem ouvir aquilo que vai fazer com que, tipo, ele crescer, achar que ele está crescendo, tipo, olha, Deus está mandando dizer que você tem uma chave de carro para te dar, olha, tem uma porta aberta. Deus não estava me usando dessa forma.
Deus estava usando, como está me usando hoje, para despertamento. E nem todo mundo quer ouvir. Na hora da oração tinha gente que se incomodava na hora da oração e saía, porque na hora da oração Deus ia me usando para repreender os demônios que estavam ali. Então, igreja, não venda a sua vinha. Não venda a sua vinha. Se o Senhor está dizendo é até aqui, é até aqui. Se o rei Zedequias entendesse que era só até ali, e ele poderia estar vivo, ele e os filhos dele. Depois, com o tempo, se arrependendo, Deus poderia permitir que eles recomeçassem de novo em outro lugar. Se o rei Saul também tivesse visto que é só até aquele momento ali, quando o profeta falou para ele que Deus havia rasgado, né, o reino da mão dele, ele teria, quem sabe, a descendência dele poderia estar aí herdando tudo, poderia ter perdoado a descendência dele. Por causa dele, ele morreu e ainda ficou alguns da descendência dele que teve que perder a vida para pagar uma dívida, porque Deus colocou fome na cidade. Já havia passado anos e anos. O rei Davi já estava como rei e já tinha abraçado a Mefibosete, que era filho de Jonas, né? E ele tinha uma gratidão muito grande. Eles tinham feito uma aliança entre eles e ele achou foi justo e segurou a Mefibosete, cuidou. E toda a casa ali, a nora, as ex-mulheres dos filhos que morreram, e estavam tudo ali. Tinha seus netos, os netos de Saul. E Deus enviou uma fome na terra. E o rei daquela terra falou, quando Davi foi consultar a Deus, que o rei falou: nós não temos nada contigo, Davi. E nós temos contra a descendência de Saul. Traz para que possamos matá-los enforcados em holocausto ao Senhor. E ali Davi não pôde fazer nada. Teve que pegar 4 daqueles homens da descendência de Saul e levar para que houvesse um holocausto ali, para que eles fossem mortos em holocausto ao Senhor, para que ali a fome e a miséria cessasse, porque o Senhor só ia cessar depois que acontecesse. Ou seja, Saul foi tão ruim, tão desobediente, que até a descendência dele pagou. Então muitas vezes você vai ficar olhando para o que está acontecendo hoje, mas você esquece que a sua vida não depende só de você. Para você respirar, é Deus que te dá o suspiro de vida. Para você ficar de pé, é Deus que coloca força em você. Para você comer, beber, Deus dá o fruto da terra para que você possa se alimentar. E se Deus cessar tudo, colocar seca na terra, já pensou Deus parar de chover tudo aqui, o Brasil começar a nevar do nada? E a gente não está preparado para neve aqui. Nós não estamos preparados aqui para um terremoto, nós não estamos preparados para um tsunami, nada disso. Mas já pensou se começa a acontecer essas coisas aqui no Brasil? O que iremos fazer? Que começou, não só no Brasil, Deus começou a desequilibrar todo o sistema. Lugares que o gelo está tomando toda a cidade, prédios enormes sendo inundados. E se o Senhor começa a desequilibrar todos os países de uma só vez, será que nós vamos aguentar o que está por vir? Nós não vamos aguentar. Então nós precisamos entender até que ponto nós iremos conseguir aguentar. Nós temos que entender que chega um momento que é Deus que tem que tomar a direção. Se Deus está dizendo é até aqui, é até aqui. E não adianta a gente persistir. Então, igreja, povo abençoado, nação brasileira e todas as nações, eu digo, vamos nos arrepender, vamos nos unir em oração, levanta as madrugadas, rende glória ao Senhor, pede perdão pelos nossos pecados, vamos orar, vamos buscar verdadeiramente a face do Senhor, para que o Senhor venha mudar essa sentença que está para vir sobre a nação. Igreja, povo abençoado, vamos nos arrependermos. E essa é a mensagem que o Senhor nos deixa hoje. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, é sábado, mas eu vou enviar esse vídeo no domingo. Então vamos nos arrependermos para que o Senhor possa poupar nossas vidas, poupar a nossa nação. Amém? Que Deus assim abençoe a cada um de vocês. Que esse vídeo venha alcançar almas, que esteja com o coração aberto para receber essa mensagem. Amém? Que Deus abençoe a todos.